dia, meu amado, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações, né? Estamos aqui com mais um domingo, né? 10 de dezembro de 2023 e com a nossa 11ª lição, que traz o tema Missões e a Igreja Perseguida. E nós vamos estar, então, estudando esta lição de número 11, que tem como textuário 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que diz assim: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha, todos os que querem piamente viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Palavra do Senhor. Amém? A verdade prática da lição, segundo a sugestão aqui do autor da revista, do comentarista, é a seguinte: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentaram, tá? Então, os cristãos primitivos, eles sofreram uma perseguição ferrenha e somente eles realmente podem nos ensinar a respeito desta questão, né, que é a opressão, a perseguição contra a Igreja do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos, missões e a Igreja perseguida é o tema deste domingo. E eu convido você a fazer a leitura bíblica junto conosco, que está aqui em Atos capítulo 6, versículo 8, versículo 9, versículo 13, versículo 14, e Atos capítulo 8, versículos 1 ao versículo 4. Diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos 8, versículo 1 diz: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, Senhor da glória, nós te louvamos por este momento que temos, ó Pai, a oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Deus amado, abençoa aqueles que nos acompanham na Rádio CBC Gospel, na CBC TV, que nos acompanham também no nosso canal no YouTube. Obrigado, Senhor, por estas vidas, e que cada um de nós possamos aprender, meu Deus, com esta lição sobre a igreja perseguida, sobre a igreja missionária, sobre as pressões e opressões que a tua igreja vem sofrendo através dos séculos. Obrigado, Jesus,
tua proteção e por nos guardar debaixo das tuas asas. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja, querido, o nome do Senhor nosso Deus. E a perseguição, amados, contra cristãos é uma realidade, né? E aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a sua fé em Jesus Cristo. Então, são milhares de pessoas que sofrem algum tipo de perseguição por professar a fé no Senhor Jesus. Muitas vezes, a obra missionária, amados, é realizada num contexto de perseguição religiosa, de perseguição mesmo, tá? Política, cultural. Por isso, o tema desta semana ele é muito importante e nós veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Nós faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos, ajudar os missionários perseguidos que lutam e labutam na causa do Evangelho do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Queridos, nossa lição, como sempre, é dividido em tópicos. E o primeiro tópico fala sobre a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Não é à toa que Jesus disse: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Né? Então, quando Jesus fala que a porta do inferno não prevalece, é porque haveria, sim, uma guerra ferrenha entre o inferno e a igreja. E nós estamos sofrendo ainda hoje essa grande luta, essa grande perseguição. Mas, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Tratando aqui da igreja, que nasceu em um contexto de perseguição, a perseguição contra Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Tá? Estevão ele foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos Libertos, que a gente viu lá em Atos 6, versículo 9. O texto aqui de Atos 6 nos mostra que ele, Estevão, passou a ser vítima de mentiras, de subornos e de falsas testemunhas. Aqui em Atos, no capítulo 6, 9, diz que levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Olha, querido, nós vimos aqui que esse povo fazia com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. E o discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de o expulsarem da cidade e o apedrejarem. Então, assim, esse discípulo de Jesus, Estevão, ele foi feito o primeiro mártir da igreja. Foi apedrejado até a morte. E Paulo consentia nisso. Segundo ponto deste tópico é o seguinte: a igreja ela foi dispersada. Esta grande perseguição que se iniciou na igreja começou com Estevão, né? E como consequência do episódio ocorrido lá com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e também para a Samaria. Você lembra do que Jesus falou lá em Atos, no capítulo 1, no capítulo 8, no capítulo 1, né? Ele fala que nós seríamos testemunhas, 1 verso 8, seríamos também testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o que nós vemos aqui é o cumprimento do que Jesus falou, tá?
Aqui em Atos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria. Somente os apóstolos é quem ficaram em Jerusalém. Então, amados, a consequência desse episódio que aconteceu com Estevão, tá? Deu lugar a uma grande perseguição, tá? Que aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos crentes, tá? Que foram aí para a Judéia, Samaria, tá? Então, à medida que os cristãos se dispersavam, eles iam por todos os lugares anunciando a palavra de Deus. Então nós podemos notar, portanto, que a perseguição se misturava com a origem da igreja do Senhor Jesus. Os primeiros cristãos viveram uma realidade que não é distante de muitos outros em pleno século XXI. A igreja continua em muitos países sofrendo pressões, sofrendo perseguições, opressões, tá? A perseguição cristã, amados, é uma realidade. Olha, de forma geral, nós podemos conceituar a perseguição como um ato de assediar, de oprimir, de dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, tá? Torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas e políticas também. Então, amado, é importante nós entendermos, tá? De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição dos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar a sua fé em Jesus Cristo. Então isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, são presos em outros e até mesmo são torturados e mortos em alguns países. A narrativa de Atos dos Apóstolos, a partir do martírio de Estevão, mostra que a perseguição aos cristãos é uma realidade. Então, queridos, no segundo tópico dessa lição, nós vemos a perseguição cristã na atualidade. Ainda há perseguição hoje, nos nossos dias? Queridos, em muitos lugares, ser cristão é perigoso, muito perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus Cristo significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como também os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos, de muitos que professam a fé cristã e também de missionários. Então, por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que nós desfrutamos ainda aqui em nosso país e, ao mesmo tempo, precisamos estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. Amados, é importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Está lá no artigo
5º, no inciso 6º da nossa Constituição Federal de 1988. Então, como o apóstolo Paulo, não devemos nos furtar de fazer uso da lei. Paulo, quando estava pressionado, estavam lhe aprisionando, ele fez uso da lei. Eu sou cidadão romano. É justo vocês aprisionarem um cidadão romano? Precisamos fazer uso da lei para exercer o nosso ministério, para continuarmos a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha, queridos, Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início deste século. Nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso, não é verdade? E ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Então, por esse e por muitos outros motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Imagine, amados, o que é fazer a obra missionária num país como a Coreia do Norte, que é fechada para o Evangelho. Há muitos missionários que se arriscam para levar o Evangelho para os norte-coreanos, em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano, né? Então, por isso, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados, a informações sérias e objetivas. Por exemplo, o site como o Sename, que é Missões Portas Abertas, e Voz dos Mártires, prestam assim um excelente serviço de informações e também de apoio aos cristãos perseguidos. Portanto, procuremos conhecer a dimensão do problema e se sensibilizar com esse problema. Segundo ponto, ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. A Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está lá em Tiago 5, versículo 16. Então, por isso, ore para que o cristão perseguido e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem e não desanimem diante das perseguições. Ore por proteção de suas vidas, de suas famílias e suas comunidades. Ore também pelos perseguidores, pois eles também precisam de Jesus. Ore para que se arrependam, para que se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo, por exemplo. Terceiro, se envolva com a causa da igreja perseguida. Quando nos dispomos, amados, a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com essa causa, com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. Então, sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de maneira mais empenhada, mais comprometida. As histórias dos cristãos perseguidos, amados, revelam uma dimensão da fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem.
Infelizmente, amados, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, pessoas são mortas por causa da fé em Jesus Cristo. Jesus, tá? Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dEle, intercedendo dia após dia pela obra missionária, principalmente pela igreja perseguida. Desejamos de todo o coração que esta palavra chegue até você e você seja bênção, seja abençoado grandiosamente através da obra missionária. Que Deus te abençoe, Deus te dê a paz. Querido Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta reflexão sobre a igreja missionária, a igreja perseguida. Pai querido, que o Senhor venha nos abençoar, nos dar a tua graça, em nome de Jesus. Meu amado, eu quero também fazer um convite para você. Meu convite é que você esteja conosco logo mais às 7h30 da manhã no templo sede da Comunidade Batista Cristã. Ali nós estaremos estudando esta mesma lição presencialmente e vai ser uma grande bênção. Amém? Fica na paz de Cristo Jesus.